Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, lição de número 5. Nós estaremos falando aqui hoje dons de elocução. Já falamos dos dons de poder, na lição passada. Falamos dos dons de revelação, que é a sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder na última aula, que é dons de curar, dons de operação de maravilhas e o dom da fé. Agora a última classe de 3 dons é os dons da elocução. Não me fala de falar. Quais são os dons de elocução? Primeiro, variedade de línguas. O outro é o da interpretação de línguas e o de profecia. A ordem não importa, a ordem que você falar. Até mesmo porque, queridos, não existe dom mais importante que o outro. Todos os dons espirituais são importantes, os 9 dons. Se é que tem algum mais importante que o outro, e temos uma referência básica desse, não é questão de importância. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, 1, sobre nós buscarmos os dons espirituais, ele fala principalmente o de profetizar, porque é uma edificação coletiva, alcança mais pessoas simultaneamente. Mas não é que o dom de profecia é mais importante que qualquer outro dom, não. Todos os dons são importantes, não tem mais importante nem menos importante. Então, primeiro aqui na listagem aqui do pastor Leonardo Renovato, nosso comentarista desse trimestre, que estamos falando de dons espirituais e ministeriais, o primeiro que ele está pondo aqui é o dom de profecia. Primeira coisa, querido, não confunda dom de profecia, dom espiritual, chamado de profecia, um dos 9 dons espirituais citado por Paulo, com ministério profético do Antigo Testamento. E nem ministério profético, nem dom ministerial do Novo Testamento. Primeiro, ministério profético igual do Antigo Testamento não tem mais. Antigo Testamento, queridos, tinha uma nação, não tinha igreja, era Israel, e era ungido o profeta. E o que é a palavra profeta? Profeta é aquele que fala em lugar do outro. Lembra que Deus falou assim, só para você ter uma ideia, Deus falou com Moisés: Moisés, eu te coloco como Deus esse povo e te dou Arão como profeta. Porque Deus falava com Moisés, Moisés não falava ao povo, quem falava ao povo era Arão. Arão era profeta, a Bíblia chama ele de profeta de Moisés, porque ele falava no lugar de Moisés. Então, profeta que fala em lugar do outro, Então, profeta de Deus é aquele que recebe a mensagem de Deus. No Antigo Testamento recebia a mensagem de Deus e passava para o povo. Na lição de número 7, vamos falar sobre o ministério, o profeta como dom ministerial do Novo Testamento. Aí vai falar um pouco do Antigo Testamento mesmo, que não tem nada a ver com o dom de profecia aqui, de um dos dons espirituais. O que é o dom de profecia? É uma língua, quando alguém fala, profetiza, traz uma mensagem de Deus para a pessoa. Não precisa de estar em oração, não precisa de estar falando em línguas estranhas simultaneamente, rodopiando, com o olho fechado, não. Eu já recebi profecia de depois do culto, de pregar no congresso, a pessoa chegar para mim e falar: Pastor Gideão, que bênção, tal, maravilha, olha aqui, pastor, Deus mandou te falar assim, 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 assado, dessa forma, e eu recebi na hora, eu vi que era de Deus, o irmão estava com uma mensagem de Deus para mim. Profecia dessa forma. Não confunda profecia também com desejo. Não tem nada a ver. Você pode falar: meu irmão, eu te desejo que tu vai bem em todas as coisas, que tenha saúde, que seja próspero. Isso não tem nada a ver com profecia também. Não mistura profecia com desejo. E qual que é o propósito da profecia? O propósito da profecia está aí claramente no texto de 1 Coríntios capítulo 14: edificar, exortar e consolar. A profecia, querida, não vai te tirar a paz. É uma mensagem de Deus para a sua vida, não vai te tirar a paz, não vai ser nada tenebroso para a tua vida, não, nada disso não. Então, queridos, Deus dá a mensagem para o profeta. A forma que o profeta vai entregar a mensagem, quem tem um dom de profecia, recebeu a mensagem de Deus para o irmão A, B, Ciclano, Beltrano, para a igreja, a forma que ele vai entregar, isso é com ele. É o zelo que ele tem que ter. Paulo fala: procurai os dons com zelo, ou seja, tu tem que exercer, a forma de você exercer o seu dom é com zelo.
a maneira certa, a hora certa, a forma correta. Isso é com você, não tem nada a ver com Deus. Deus te dá a palavra, profeta, e a mensagem para você profetizar. A hora que você vai entregar, o momento certo, a hora certa e a forma que ele vai entregar tem que ser com zelo. Não pode ser com arrogância, não pode ser com soberba, não pode ser com superioridade. Não. Tem que ser com zelo. Aí vai entrar em ação o fruto do Espírito, a forma de você exercer os dons espirituais. Amém? Então, vemos ainda agora variedade de línguas. Então, deixando claro, queridos, também sobre os dons de profecia e todos os dons espirituais. Nós vivemos dois extremos. Nós temos aqueles que desprezam as profecias. Paulo disse isso em Tessalonicenses capítulo 5, né? A partir do versículo 17, 18, ele vai dizer... Não desprezar, versículo 16, mais precisamente, não desprezeis as profecias. Tem um extremo daqueles que desprezam as profecias e tem um outro extremo daqueles que endeusam a profecia, ou colocam a profecia, ou alguém que tem um dom de profecia acima da palavra de Deus. Meu irmão, na hora que alguém está pregando a palavra de Deus, Deus não interrompe ninguém com profecia. A maior profecia é a palavra de Deus. Então se contém aí, profeta. Você pode se conter e entregar a mensagem profética que Deus te deu antes da mensagem ou depois da mensagem, né? Sem show pirotécnico. Lembra, tu tem que exercer, nós temos que exercer os dons espirituais com zelo. Lembre disso. Então, infelizmente nós temos os dois extremos, os que desprezam, os que não acreditam na atualidade e aqueles que tudo vai fazer, até mesmo líderes tem que consultar um profeta, Deus não mandou falar nada não e tal. Não, queridos. Nós andamos, a nossa bússola, o nosso manual é a palavra de Deus. A profecia é para exortar, para edificar e para consolar a igreja de Cristo. Não é pedida na hora que você quer, não. Os dons é de Deus, é Jesus que concede e é o Espírito Santo que distribui da forma dele, do jeito dele. Segundo dom, variedade de língua. O que é o dom de variedade de línguas? É você falar em uma língua que você não entende. Você só conhece o português. Deus pode te usar para você falar em inglês e você não sabe. E você não conhece inglês, mas Deus te dá ali de forma sobrenatural a capacidade de falar perfeitamente o inglês, chinês, o francês, japonês, seja qual for a língua, por capacidade do Espírito Santo, por um propósito. E a variedade de língua pode ser uma língua também que ninguém conhece, que ninguém sabe, mas o importante é você saber que quando você está sendo usado por Deus em variedade de língua, você está sendo edificado próprio, você. E se Deus está te usando em inglês, por exemplo, se tem alguém que entende aquela língua ali em inglês, maravilha, não precisa nem de interpretação, alguém ali está ouvindo e o nome do Senhor está sendo glorificado, alguém está sendo edificado. Então entenda essas duas vertentes do dom de variedade de línguas. Primeiro, você é edificado. Segunda vertente, nem sempre precisa de Deus um intérprete. Por exemplo, você está em algum lugar que tem alguém que conhece o francês e Deus, sem você saber, Deus pode usar em variedade de línguas no francês e ali alguém entende o francês e vai ser edificado. É Deus querendo falar com aquela pessoa que entende o francês. Pronto. Agora o dom de interpretação de língua é uma forma de capacidade sobrenatural do poder do Espírito Santo que você recebe para interpretar um som que ninguém está entendendo, que a maioria das pessoas não entende, e você também de forma natural não entende, mas você ouve ali aquele som e você fala na língua que você conhece, na sua língua nativa e na língua que outras pessoas conhecem, de forma que as pessoas vão ser edificadas, exortadas ou consoladas, né? E queridos, qual que é a diferença entre o dom de interpretação e o de profecia? Quem recebeu o dom de profecia, quem está profetizando, está recebendo a mensagem diretamente de Deus. O de interpretação, ele está ouvindo de outra pessoa falar. Então o dom de interpretação de línguas, ele depende de uma terceira pessoa que esteja falando em alguma variedade de língua, em outra língua, para a pessoa interpretar. O nome mesmo diz interpretação de línguas, enquanto de profecia recebe diretamente de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Eu vou encerrando aqui o meu estudo, deixando claro para você essas diferenças desses dons de elocução. Cuidado com os extremos, cuidado para você não ser guiado por nenhum dom espiritual, porque acima de tudo está a palavra de Deus, e também
Procurai os dons do Espírito Santo, principalmente de profetizar, mas procura com zelo, porque o dom é de Deus, dado por Jesus, distribuído pelo Espírito Santo, para a glória de Deus, para exortação, para edificação, para consolação, nada para aterrorizar ninguém, para trazer medo de ninguém, para trazer falta de paz para ninguém, para edificar, exortar e consolar. E quando Deus fala, a palavra de Deus pode ser confrontadora, mas ela produz paz no nosso interior, porque é Deus falando. Amém? Então, meus queridos, espero que tenha contribuído aí para abençoar a sua vida. Eu encerro, como estou encerrando as outras aulas, dizendo: ore para que Deus te conceda algum dos dons espirituais, para que Deus conceda para o seu povo dons espirituais. Vamos buscar os dons espirituais. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.